noite, amigos. Boa noite, amigas. Banda Reis aqui no Cultura em Peso. Mais uma live que estamos fazendo hoje com o Jeca. Hoje a gente vai falar de anarquismo cristão e eu queria deixar claro que a posição do Jeca é a posição individual dele. A gente não compactua com o pensamento dele nem com a ideologia dele, porém, estamos aqui para escutá-lo e conhecer um pouquinho mais sobre a ideologia, a filosofia que ele defende, que é uma tendência dentro do anarquismo, é inegável. E eu acho interessante a gente poder conversar, poder saber um pouquinho mais da visão dele, sendo que ele é atuante nesse segmento e tem know-how para isso, sendo que além de ser um punk das antigas, anarquista, lá dos anos 90, ele também estudou na academia teologia e essas tendências que o faz, que o dá embasamento para a ideologia, para a filosofia anarco-cristã. Enfim, e a intenção também eu queria deixar claro que não é questioná-lo, muito menos faltar com respeito, né? A ideia é conhecer o posicionamento que ele tem a respeito e podemos debater até em outras ocasiões. Esperando o G que entrou, ele entrou aqui, esperar ele mandar o convite aí pra gente começar esse papo aí interessante e aprender um pouquinho com ele sobre a filosofia do mesmo. Jeca, pede a... Você tá online, eu tô vendo aqui, pede pra participar pra gente começar esse papo aí e esclarecer pra rapaziada aí. Pode ser? Pera aí, vamos ver se eu consigo. Galera que tá entrando aí, agradeço. Quem vai ver depois também, galera, tanto aqui do Brasil quanto Portugal, porque também é um site, né, luso brasileiro, e agora em Portugal, se eu não me engano, é meia-noite. Quem tá online, agradeço. Quem vai ver depois também. E peço pro Jeca poder pedir para participar. Pode ser, Jeca? Vamos ver se eu consigo mandar o convite. Vou mandar o convite para ele aqui. Ixi, cadê eu? Aí, beleza. Ele já quer entrar. É isso. Vamos ver. Aê. E aí, Aê! como é que você tá, meu parceiro? Beleza, meu parceiro, tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente, te vendo perfeitamente. Beleza, Primeiro, faz muito beleza. tempo que a gente marca de se trombar, de conversar Pode e, crer, velho. e ver a É porra da som, pandemia. aí vem o som, é trabalho, tem um monte de coisa que a gente não consegue se cruzar, né, velho? Pode Você crer. também não para de estudar também, né, cara? E complica também. Verdade, cara. Eu não paro, velho, não paro. Cara, eu tenho uma admiração grande por você, pela sua luta desde os anos 90, assim como eu, nós, né, somos dinossauros do underground, Isso, é. do É o cabelinho hardcore, branco. barba branca, né? Pode crer, cara. Não Eu tem tenho te jeito. acompanhado, O eu tenho te legal é que acompanhado. eu vou parafrasear uma frase de um amigão meu, Germano, punk das antigas também, que ele fala que o legal é envelhecer com dignidade. Pode crer, é verdade, cara. Eu acho que isso é o interessante. Mano, vamos começar esse papo aqui porque, tipo, muita gente ficou curiosa, muita gente, tipo, quer entender, mas a gente vai começar lá, sendo redundante, vamos começar do começo, né? Beleza. O seu início no movimento punk, o que te atraiu no movimento punk, como é que você chegou a esse movimento, a essa cena musical e também social. Sim, beleza. Então, é assim. é, eu fui ao contrário da maioria dos caras, né? A maioria dos caras conhece as bandas, começa a tocar, faz o do it yourself e tal, né? O faça você mesmo e tal, e depois descobre o anarquismo pelas letras,
pelo movimento em si. Eu fui exatamente o contrário. Primeiro, eu conheci o anarquismo na escola, escola estadual e tudo mais. E aí Certo, conheci o anarquismo primeiro pela escola. Quando eu primeiro montei minha primeira banda, eu nunca tive aula de música na vida. certo. Nunca tive aula. Então sempre foi tocar do jeito que dá, é assim que funciona, né? Aí eu montei a É, primeira banda, mas eu já era completamente anarquista. E na época, cara, eu era um anarquista, anarco-sindicalista, bacuninista, daquele ferrenho, ateu até os ossos. Quase fui preso lá na Casa Verde por botar freja, né? E Anarco-insurgente, né? é isso, exatamente. Bem, até que eu comecei montei uma banda chamada Molotov em 91 e comecei os Legal. primeiros movimentos. Chamei o Fábio Gírio, baterista, para tocar comigo. A gente começou a montar a primeira banda, não sei o que, até que em 94 eu montei, quando surgiu pela primeira vez o RDH, Certo. o Retratos da Humanidade, que eu acho que todo mundo Sim. conhece, do primeiro CD, né, de coletânea DSP punk, Punk. é, Eu do tava no SP SP Punk Punk, volume isso. um. Volume um. Isso, isso. Invasores, DZK, Calibre Certo. 12, toda aquela galera, a gente andava junto, né? Certo. Você sabe como é o nosso underground, né? Para mim, Exato. para mim o underground eu levo muito a sério o underground, Sim. tá? Sim. Até hoje. Ó, domingo passado eu estava com o Fábio Galvão, nosso camarada Sim. que deve estar vendo agora, que é o vocalista Tá do aí, ele tá RDH, aí, ó. tá, né? Então, a gente Tá. estava vendo Cólera, Invasores de Cérebro, mas ao mesmo tempo o Feb Tersan Certo. e eu não me lembro o nome, me perdoa, gente, o nome da outra banda que eu não me lembro. Eu acho que era Aonde Dona foi, cara? Olga. Foi na Fábrica de Cultura, lá na Cachoeirinha. Certo. Entendeu? Fiz questão de chegar mais cedo para prestigiar as primeiras bandas também, Isso é né? legal. Isso é, Fiz isso é questão, legal. cara, de prestigiar as primeiras bandas também. Porque é assim, cara, o underground é assim, somos nós por nós. Exatamente. Né? Então, Exatamente. no É. underground, no RDH, cara, aí veio o movimento pra cima, né, velho? Aí eu comecei, fanzine, passeata, 1º de Maio. Você sabe que da metade dos anos 90 em diante, cara, o movimento deu uma explodida, que a gente Sim, chama de segunda, foi uma segunda onda, né? Veio a galera de exato. 77, a gente era uma segunda onda, né? Então eu Exatamente. fiz parte dessa galera um tempão, velho, um tempão. Depois disso, o que pouca gente sabe, cara, até confessar pra você, eu cheguei a me É. alistar no Exército Zapatista. Nossa, que legal, velho. Eu cheguei a me alistar no Exército Zapatista. Só que nessa época, cara, eu me tornei pai. Entendi, entendi. Aí Aí eu seus tive que planos. foram por água abaixo. Aí eu entrei de Entendi, cabeça nessa história de ser pai e tudo mais. Aí eu larguei a banda, larguei tudo, fui trabalhar, fui ser pai e tal. Entrei de cabeça nessa de ser pai. Muitos entendi. anos, mais uns 20 anos depois, já convertido ao cristianismo, Sim, a galera do RDH se reuniu. Na verdade, para ser franco, para ser justo, teve muita aham, influência da galera do Estado Alterado HC, sim. Rapaziada né? sangue boa do melancia e tudo. Isso, Ricardo Melancia, Juliano, Sei, né, o Guitarra também. Os caras, gente boa sim. pra caramba e tal, e sempre andava com a gente, a gente sempre tinha uma. E a galera do ódio social, o Leandro, né? Sim, sim. Outra galera também Então, sangue boa demais. então. E esses caras, cara, já fizeram uma espécie de uma preparatório para uma volta do RDH. E a galera Só tava que aí, agitando pra vocês voltarem. Era isso, né? isso, é isso aí, tá, é isso aí. Então, mas aí tinha uma questão, cara, que ficou marcado na minha vida para sempre. Eu sempre falo isso. Eu larguei o movimento e me converti. Aham. Mas, mano,
Eu falei isso pro Fábio até no domingo. Certo. Nunca, nenhum punk, nenhum, virou as costas pra mim. Sim. Nem olhar torto, nem olhar diferente. Os caras sempre me trataram do mesmo jeito. Mas aí, Giga, tipo, eu vou te perguntar assim, mas não é justamente por causa do movimento punk em si? Porque a galera que você andava realmente, como você disse, era punk, porque você surgiu no anarquismo e automaticamente quando Sim. você tem essa consciência, você se junta com pessoas que têm essa consciência parecida com a sua. Porque sabemos que uma geração anterior da nossa, o movimento punk era mais ganguismo, era uma coisa mais marginal, assim, não estava muito interessado na ideologia, né? A nossa geração tem muito pelo Cólera, que a gente vai entrar nesse ponto também, que é uma banda pacifista, né? Que colocou essa coisa na nossa galera que veio depois, né? Porque no metal eu garanto para você que você teria problemas, tá ligado? Porque a galera do metal ela não tem essa cabeça que o punk tem, né? E aí eu te pergunto, o pacifismo tem a ver com a sua, digamos assim, a sua conversão? Você conheceu o punk pacifista antes de você, de repente, se interessar pelo cristianismo? Então, eu nunca fui, tá? Ganguista. Eu fiz Sim. parte daquele. Eu não sei se você deve lembrar disso. Fizemos uma reunião entre. Mano, foi uma galera lá pra. Se eu não me engano, foi pro Parque do Ibirapuera. Nós fomos pra lá, aquela célebre reunião que foram Sim. lá, foram toda a galera lá, os carniça, foi todo Sim. mundo pra lá. Eu estava lá, quando de repente me levanta o tal do Suplicy, querendo falar como uma voz e tudo mais. Eu fiquei, desculpa a palavra, mano, eu fiquei puto. Fiquei puto, porque como é que pode? O cara é o próprio representante, a personificação de tudo que nós lutamos contra, e todo mundo baixou a cabeça. Eu virei as costas. Mas muitos queriam partir para a agressão. Entendi. E eu nunca achei a agressão algo eficaz. Porque ao Entendi. usar a violência, você aparelha o Estado para a opressão. Você dá a arma que o Estado quer para te oprimir. Então eu sempre fui pacifista. O cristianismo intensificou esse pacifismo. Me deu, assim, como é que eu posso dizer? Deu nome aos bois, deu um norteamento, deu uma orientação. Tá? Deu uma orientação. Mas eu sempre fui pacifista. Tá? Tava na sua essência, então, né? Tava na essência, desde o começo. Né? Sempre, em todos os ines, todas as coisas que a gente escrevia. Porque a gente sempre foi coletivo, né? Sim. Eu nunca fiz sozinho. Não posso chegar pra você e falar que eu fiz sozinho. Eu sempre fiz com os caras, sempre fui junto com todo mundo, sabe? É como você disse, a nossa geração, cara, a gente teve o privilégio de pegar a bagagem dos ganguistas, que eram caras muito sinceros no que eles estavam fazendo, Concordo. com o movimento de abertura, cara, de mente que a nossa geração pegou. Cara, você foi perfeito, velho. É exatamente isso que aconteceu, sabe? A gente foi privilegiado por esse movimento, cara, entendeu? Isso foi muito legal. Então, pra mim, o pacifismo vem de antes, mas o cristianismo só, digamos assim, norteou. Vai. Tá, entendi. E é muito louco, porque que nem, digamos, a ideologia sociopolítica veio antes da música, o que aconteceu É o contrário dos outros. Né, com poucos. Você acha que isso também norteou o seu interesse por estudar? Porque muitos anarquistas são autodidatas e param, até por questões ideológicas, de achar que a academia é um aparato do Estado, que vai manipular o aprendizado, enfim, tudo que nós conhecemos, a maioria não segue. Você não, você tipo tem uma carreira acadêmica de responsa. Mano, o que aconteceu de um punk acadêmico? Eu sei que tem muitos punks professores, historiadores, filósofos, Sim. mas
o que te norteou para isso, assim, digamos? Um Então, conjunto de tudo. quando assim, eu fui fazer faculdade já depois de velho, né? Uhum, Então, na época, eu fui fazer teologia, né? E por nascer numa família onde, assim, desde meu avô, minha mãe, meus tios, sempre leram muito. entendi. Aqui no meu quarto deve ter uns 80 livros da minha mãe, fora os meus. Legal. A minha mãe, ela senta na sacada aqui e fica 1 hora por dia lendo os livros dela, dos assuntos dela. Que legal. Então, cara, eu sempre fui assim. Sempre fui assim. Aí, quando eu fui para a universidade, eu fui fazer teologia. Sim. Na teologia acadêmica, ela é diferente da igreja. Na teologia acadêmica, eles vão falar dos movimentos metafóricos, eles vão falar dos problemas divergentes nos textos sagrados de todas as religiões, eles vão colocar todo mundo numa balança, é a tese, a antítese e a síntese. Me despertou a ver anarquista outra vez. Entendi. Aí veio aquilo que você disse. Quando eu fui escrever o meu TCC, eu já estava envenenado. Eu queria escrever sobre o anarquismo cristão no Brasil. Eu já conhecia anarquistas cristãos peruanos, argentinos, de vários lugares. E eu queria fazer uma vertente brasileira, certo? Meu TCC Certo. foi negado. Sério? Putz. Meu TCC foi negado. Por quê? Porque a anarquia não é bem vista. Eu tive um Entendi. professor, um doutor em teologia, que é saudoso, ele já morreu, por isso eu posso Uhum. falar abertamente, porque ele já morreu, doutor Luciano Lima, que traficava as informações para mim. Certo. Ele traficava essas informações para mim, falando para mim, você não deve desistir da ideia de escrever do anarquismo cristão. Entendi. Entende? Foi aí que Entendi. eu fui além do academicismo, entendeu? Eu usei a própria metodologia do academicismo para divulgar o anarquismo cristão, entendeu? E Hum. eu ando num muro, eu ando no muro onde eu posso cair dos dois lados e serei queimado dos dois lados. Por ser anarquista, eu sou queimado por ser cristão. Por ser cristão, eu sou queimado por ser anarquista. Então eu tenho que andar tipo na corda Sim, bamba, assim, sabe? sim, Mas ao mesmo sim, tempo estabelecendo os critérios básicos, né? Sobre como é sim. isso, tá? Então é Mas assim que eu, eu eu- uso o academicismo. mas eu acho que, tipo assim, o que ajuda muito você nessa caminhada é o seu passado, a sua história, digamos assim, limpa no movimento punk, limpa no anarquismo e também não surpreende você defender anarquistianismo, porque quem te conhece sabe tipo, que você nunca foi envolvido em nenhum tipo de tumulto justamente por ser pacifista. Agora, para quem não Exatamente. conhece, porque tipo, o anarquismo cristão, né, no anarcocristianismo, ele soa muito confuso, complicado para um, digamos, um anarquista que tipo ele não se aprofunda nessa vertente mais pacifista, né? Ou por negação de achar que o anarquismo não pode ser pacifista por si só, ou Sim, por de repente preconceitos religiosos ou intolerância do mesmo, né? Até mesmo por sim. seguir Bakunin e outros pensadores que achavam que É, era impulsivo. Como definir, tipo assim, como você definiria para um cara quais as bases, os pilares, o que é o anarquismo cristão? tá. Em primeiro lugar, cara, o que a gente precisa deixar muito claro é o seguinte: uma das coisas que eu mais ouço, isso principalmente de crente, tá? Uhum. Mas Jesus nunca foi anarquista. Aí eu falei, é Certo. lógico, eu sempre falo, é lógico, o anarquismo como pensamento, ele vai nascer no século XIX, meu querido. É Sim. aquela galera que meteu o pé da primeira internacional. Sim. O que Jesus Sim. tem são atitudes que podemos considerar anarquistas. Sim.
Mas aí, O digamos anarquismo assim, de cristão. uma forma, até te cortando, mas Claro. aí para a gente poder ver dessa forma, a gente tem que agir de uma forma crônica, né? Ou Sim, seja, isso. transportar é um exercício que de repente não é muito fácil para a grande maioria. Né? Do mesmo Isso. jeito que, do mesmo jeito que alguns comunistas chamam para si o socialismo comunismo para Jesus, né? Isso. Aí é que tá. O que acontece? A primeira coisa que é básica para todo mundo é o seguinte: a gente está vivendo numa geração que eu costumo chamar de geração Google. E o que é a Certo. geração Google? A geração Google é aquela que você vai pesquisar no Google e vai colocar lá, anarquismo cristão. E vai aparecer as primeiras páginas de vários links para você pesquisar. Aquele primeiro link não é o melhor. Aquele primeiro link é o mais visualizado. Muitas vezes Mesmo que ele pago. fale mentira. Exatamente, pago. Então, a maioria não estuda a terceira, a quarta, a quinta página do que vê. Consome aquilo. Nós brincamos, nós que somos mais velhos, Panda, né? Uhum. Velho não, velho, dinossauro. Nós costumamos chamar essa galera de geração Google, Sim. né? Então, o que acontece? Essa galera, ela fica muito nessa definição vaga. O que a gente precisa entender primeiro é o seguinte. Anarquismo é nenhum homem deve governar outro homem. Ponto final. Certo. Seja ele anarquista, seja ele governo, seja ele padre, pastor, babalorixá, seja ele o que for. Certo. Nenhum homem deve governar outro homem. Certo? Correto. Beleza. O preconceito do anarquista com relação ao anarquismo cristão é que acredita que eles não diferenciam o que é cristianismo do que é religião e instituição. Sim. Entende? Esse é o Entendi. grande problema. As pessoas, elas não separam o que é o pensamento religioso da instituição. Automaticamente, quando você fala no Brasil que você é cristão, vem na mente da pessoa um padre, um pastor, entende? Isso Sim. daí, entende? Usando a questão governamental, eu tenho um vídeo no canal, eu vou mandar para você depois, que eu falo a Sim, diferença sim. de liderança e governo, né? Certo. Governo é aquela situação coercitiva. É o famoso eu mando e você obedece. Eu até falo no meu canal, eu falo bem assim mesmo. Se você tem um líder, pastor, babalorixá, seja ele qual for, porque como anarquista Sim. que sou, eu devo respeitar os sistemas de crença diferentes das minhas. Correto. Como eu posso dizer liberdade se eu não deixo dar liberdade para o meu irmão? Meu irmão, no caso, é um outro ser humano pensar da Sim. sua forma. Que anarquista sou eu se eu não fizer isso, né? Legal. Agora, se esse líder religioso impor a você que você deva fazer alguma coisa porque ele manda, então, meu querido, desculpa, mas o anarquista não aceita. Sim. Uma vez na igreja, uma igreja batista, o pastor virou para mim, falou para mim, na sua concepção, eu sou seu pastor? Falei, é. Mas por quê? Falei, porque eu preciso de um pastor para orientar e liderar minha vida. O líder, ele mostra o caminho e você o segue. Porque ele está mostrando o caminho, ele está andando junto com você. O governo, ele ordena você, mas é você que é bucha de canhão. Perfeito. E muitas vezes, isso aí é meio que sabe, não é muito entendido por aí. Sim. Não é muito entendido por aí. Porque os caras acham que por você ser crente, no caso do anarquismo cristão, por você ser crente, você tem que obedecer o pastor. Como assim, malandro? Obedecer pastor por quê? Como assim? A gente pode chegar a falar que o anarquismo cristão ele segue muito mais o cristianismo primitivo do que a própria Bíblia, digamos assim, porque muita gente acredita que a Bíblia é um livro que já nasceu feito, né?
E nós sabemos que não é bem assim. É um livro como todos os outros, passíveis de ideologias, de interpretação, enfim. Sim. Eu sei Você que você está acredita procurando que, tipo, que palavras. aquele cara que escreve... Eu sei que você está procurando Desculpa, falhou, palavras. Eu vou desculpa, deu uma falha. dizer. Então, eu vou dizer o que você não está querendo dizer, entendeu? Que a Bíblia tem erro. Sim, Tem. Uma pessoa, um cristão consciente, aquele que é consciente, aquele que é verdadeiro cristão, ele precisa conhecer aquilo que ele está crendo. E para conhecer, certo. precisa estudar. Na Bíblia tem contradição. Na Bíblia tem erros. Na Bíblia tem homofobia. Na Bíblia tem luta contra a mulher. Na Bíblia tem Xenofobia. assassinato, xenofobia. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Mas Sim. existe lá na Bíblia, lá um texto lá, que é chamado de um capítulo inteiro de Mateus 5. Mateus 5. Quem não conhece, depois, escondido, não precisa ninguém, procura você. Mateus 5. Que é chamado Sermão do Monte. O que Jesus fala lá? Ele diz uma frase que é muito importante. Muito importante. Eu, porém, vos digo. O que significa eu, porém, vos digo? Ele diz o seguinte: a classe religiosa disse para vocês fazerem tal coisa. Eu, porém, vos digo ao contrário. Está na Bíblia. Sim. Agora, eu gostaria que qualquer cristão, qualquer um, eu fiz isso, Panda, dentro de uma convenção batista no meio de 30 pastores batistas. Uhum. Tá? A pergunta que eu vou fazer agora, eu fiz dentro de uma convenção batista, num evento para pastores, não foi evento para povo, não. Me aponte um dia que Jesus obedeceu uma instituição religiosa ou uma instituição política. Me aponte um dia que Jesus obedeceu. Certo. E aí o que acontece? A igreja primitiva foi nesse caminho. Existe um livro muito antigo, quem conhece teologia conhece. Quem não conhece, eu convido vocês a conhecer, o que vocês vão se assustar, chamado Ata dos Mártires. É um bando de maluco que se entregava para o governo romano para ser morto. Como subversivo. Como subversivo. E seguidores de Cristo. Exatamente. Morriam orgulhosos por serem seguidores de Cristo. Pura e simplesmente por isso. Exatamente. Exatamente. Porque existiam malucos que queriam governar outros homens. Alguns malucos judeus que queriam que seguisse lá a tal da Torá. Os malucos romanos, que o cara lá, ele se endeusava a Deus lá, ele dizia que era Deus. O tal do imperador, né? O tal do imperador, né? Você conhece a história daquele, o cara do imperador que saiu na rua, e lá Roma estava tudo escuro, ele, poxa vida, eu preciso botar tochas aqui, né? Eu preciso colocar tochas aqui, e eu não sei o que fazer. O que ele fez? Ele colocou cristãos. Ele queimava cristão na praça pública para ele ter luz. Hoje a gente tem poste, né? Então, Nero. Aí, a gente tem a cruzada, a Inquisição, que os cristãos fizeram a mesma coisa com os outros. Não tem diferença nenhuma. Sabe por quê? Porque, na verdade, é o homem governando outro homem. A proposta do anarquismo cristão é não. Nenhum homem deva governar outro homem. É Deus, mas não representantes de Deus. Certo, porque a gente sabe, né? A gente sabe o que é teocracia, né? Sim. Muito bem, por sinal, né? Não é? A gente sabe o que é teocracia.
Muito bem, por sinal. Então, tipo, partindo desse pressuposto, a Bíblia, na real, ela não é a base única de estudo do anarco-cristão, né? Porque ele acaba estudando o anarquismo, vamos dizer, o anarquismo secular e também a questão da Bíblia e pá. Mahatma Gandhi, ó, e todas as outras vertentes. Isso o anarquista cristão sério, que eu acho que até Sim. meio que todos os anarquistas até teriam que estudar, porque muita gente fala de Tolstói, né? E acaba esquecendo de outros pensadores. Digamos assim, a gente tem um probleminha no cristianismo, né, com a ascensão do Estado, acaba, digamos assim, o cristianismo primitivo e ele é absorvido pelo Estado. Aí, Isso, exatamente. a partir daí já se nega esse novo cristianismo? Sim. Ó, um pouquinho de história, né? Eu sei que você gosta de história, então legal, um pouquinho de história. Todo mundo da geração Google usa o nome como um mantra para criticar o cristianismo. Constantino. Né? Todo mundo usa esse mantra, não é isso? Agora, Sim. o que as pessoas não sabem é que nem todo cristão aceitou a imposição de Constantino. Existiu um movimento no cristianismo primitivo chamado de Padres do Deserto. Certo? Padres do Deserto. O que esses caras fizeram? O Estado se corrompeu. A igreja se corrompeu. Então não vou mais seguir o Estado e vou me isolar no deserto. Perfeito. Certo? Grandes ícones como Antão, outro que veio na cabeça, e o maior de todos, que poucos sabem disso, que é o famoso Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona. É cristianismo também. É cristianismo também. Há uma linha subversiva na história do cristianismo. Mas como houve a ligação entre a igreja e o Estado, o subversivo se transformou na voz abafada. E todo mundo que se levanta contra essa voz estatal, ou é jogado como um herege, ou é perseguido, ou é queimado, ou é ridicularizado. Ridicularizado. Né? É ridicularizado. Por que é ridicularizado? Porque precisa ser feito algo que essa voz que é subversiva, ela seja calada. Ok. Né? Você já deve ter ouvido falar do movimento dos anabatistas. Isso, eu ia falar neles. Eu ia falar que é um pouquinho mais para frente, né? Isso. Né? Que é um Os pouquinho mais para cátaros. frente. Sim. Né? Esses caras, esses movimentos. Você percebe? Há uma corrente histórica de subversivos. Porque a subversão dentro do próprio cristianismo, né? A gente pode falar que o ápice, né, no conceito histórico é a Revolução Protestante, né? Lutero, Calvino, e é justamente nesse contexto que surgem os anabatistas, né? Que já acaba negando os dois lados, Então, digamos assim, a gente pode ver que o cristianismo ele tem duas veias muito bem definidas, correndo juntos. Sim. Isso desemboca no anarco-cristianismo. Desemboca, mas assim, a primeira coisa básica é o seguinte: o que eu chamo de anarco-cristianismo, ou do anarquismo cristão, algumas pessoas chamam de cristianismo libertário, há outros nomes e tudo mais, é o seguinte: é uma corrente de pensamento que vem do século XIX para o século XX. As correntes anteriores, históricas, elas servem como parâmetro de entendimento, tá? Nenhum anarquista cristão que eu conheço
Nenhum anarquista cristão faz como, por exemplo, muitos pseudo-comunistas fazem de dizer que Jesus era comunista. Nada disso. Isso é uma mentira. Isso é uma bobagem. Tá? Aberração. Vou deixar bem claro. Aberração, ótimo. Melhor ainda. É uma bobagem, tá? O cristianismo, o anarquismo cristão, ele vai nascer do pensamento de Kropotkin. É a primeira vertente que o Kropotkin vai ser o primeiro que vai falar de paz. O Kropotkin vai ser o primeiro, ele vai falar de paz. Ele vai pegar toda a questão lá do Proudhon, do Bakunin e tal, e vai trazer uma questão mais teórica, uma questão de paz. Aí vem para Tolstói, que, ironicamente, ele nunca se declarou anarquista, né? E ele começa a ter aquele papo com o Mahatma Gandhi. Ele começa a trocar aquela ideia. Um influencia o trabalho do outro. Nós nunca saberemos direito quem mais influenciou quem. Mas sai de um lado o anarquismo cristão do Tolstói, que eu chamo isso de anarquismo russo, que eu diferencio de uma segunda corrente, e do Satyagraha lá, do Mahatma Gandhi, o movimento lá de independência da Índia. Mas dali já tem o germinado de Kropotkin. Aí vem uma segunda corrente lá para os lados do século XX, que apareceu um maluco, que agora ainda está no século XXI, está vivo, é nosso contemporâneo, um homem chamado Jacques Ellul. Jacques Ellul. Tá? Esse cara, ele dá um... Essa geração nova vai entender. Ele dá um F5. Né? Ele dá um F5 e dá uma atualizada no pensamento. Só que Jacques Ellul é um europeu. Ele pensa diferente do Tolstói e pensa diferente do Kropotkin. Ele está inserido na questão do século XX. Esse cara vai fazer o primeiro pensamento anarquista cristão moderno. Certo. Depois dele, vem um americano, que é o Werner Geller. Você já deve ter ouvido falar do Werner Geller. Sim. Que faz mais ou menos a mesma coisa que o Ellul, num viés americano. Sim. E é engraçado, cara. Lendo o Werner Geller, parece que o cara mora em Brasília. O cara descreve o Brasil, perfeitamente. Ele fala da polarização dos dois lados da política americana. E não é o que a gente está vivendo hoje. Exatamente. Um pensamento que chega aqui, digamos assim, o nome, eu acho que até o termo da anarcocristianismo, ele é um pouco, ele acaba sendo um leque absurdo. Por quê? Como a gente, no início da conversa a gente falou do anacronismo, né, de se falar que Jesus é anarquista, até porque Jesus nunca... ele nunca falou apoiou a destruição do Estado, né, do Império Romano. Tem até aquela frase dele lá, questões dele era espiritual e não, digamos, mundana. Jesus, então, ele não seria o pilar essencial do anarcocristianismo? Seria? Como é que eu posso explicar isso? Para um anarquista cristão, tá? A gente precisa entender primeiro o que é o pensamento de nós como ser humano. O individual primeiro, certo? E esse individual, ele tem que ter um parâmetro ético e moral. Não é isso? É um parâmetro ético e moral. E qual é o parâmetro ético e moral do anarquista? Qual é o parâmetro ético e moral do anarquista? Digamos, você está ali além da liberdade, a falta de tudo aquilo que nós sabemos, enfim. Percebe? Sim. O anarquista em si, ele tem o parâmetro ético e moral com as comparações. Não é isso? Sim. O cristão, ele tem o parâmetro ético e moral da pessoa de Cristo. Cristo não é o precursor de nada. Ele não é o precursor. Ele é o prisma. Ele é o parâmetro. Tá, o ele que não é o a início. ser seguido. Ele não é o início, ele é o fim.
Ele não é visto como uma persona. Isso. As ideias dele estariam acima. Exatamente. Eu, como cristão, como teólogo, eu vejo Jesus como uma pessoa claramente, tá? Para mim, é o Jesus histórico, foi um homem que viveu e tudo mais, claramente. Até no meio acadêmico, você sabe disso melhor do que ninguém, que hoje dizer que Jesus não existiu é suicídio intelectual. Sim. Né? O personagem é suicídio intelectual. Não vamos entrar nessa seara, Não. porque isso Agora, o que a gente pode questionar é o que ele se dizia com relação a Deus. Aí nós vamos entrar na questão do metafísico, do sagrado, aí é uma outra conversa completamente diferente. Tá? Sim, exatamente. Na questão prática do anarquista cristão, a questão prática, não a questão de fé, a questão prática é o parâmetro de ser humano é Jesus. Eu costumo dizer, inclusive, até em sala de aula, eu disse muito isso. Jesus não foi um homem como nós. Nós é que temos que ser como homem como ele foi. O parâmetro é ele. Nós é que temos que segui-lo, entendeu? Muita gente fala do movimento, hoje é ultramoderno nós falarmos do feminismo, né? Não é ultramoderno a gente falar do feminismo? Dá uma lida lá no texto lá da mulher samaritana. 2000 anos atrás. Ele deu voz para uma mulher, mandou a mulher ir lá pregar na outra cidade, em nome dele, entendeu? Não mandou um homem ir lá pregar por ela. Feminismo. E não fez a menor diferença se era homem, mulher e tudo mais. Percebe? É só um exemplo. Sim, é só um perfeito. exemplo. Eu acho que a galera deu para entender. Deu para entender legal. É só um exemplo. Eu não quero pregar para ninguém. Nunca fiz isso. O Fábio, o pessoal que me conhece sabe disso. Eu nunca preguei para ninguém, que eu acho que a questão de crença é uma questão pessoal. Ficar fazendo proselitismo, martelando, é horrível isso. Horrível. Eu acho que é mais agir contra do que a favor. Para dizer bem da verdade, para ser bem sincero, tá? Mas a verdade tem que ser dita. Então, ele como ser humano é o parâmetro. Quando ele foi lá entregue para Pilatos, ele foi lá entregue lá pro Sinédrio e tudo mais, ele não se curvou diante de Roma, ele não se curvou diante do Sinédrio e foi morto e crucificado. Agora eu pergunto para qualquer anarquista, a gente não seria morto e crucificado diante do Estado? Os nossos valores são negociáveis? É lógico que não. Muito louco, cara, que você está falando do porquê. Tipo, o que acontece? O anarcocristianismo, ele pega a temporalidade das ideias de Jesus. Né? Que eu digo que Jesus é muito filosófico, né? E acaba transportando. Você pega todo o tempo da humanidade e a mensagem que você está dizendo, né? Ela pode ser usada em todos esses tempos. Perfeito. É que o que acontece? Quando a gente fala do anarquismo cristão, a galera já pensa no lance do culto do punk rezando e do punk submisso a uma entidade superior que vai falar com ele, que ele vai rezar e que vai dar tudo e que ele não vai correr atrás. Você acha que o anarcocristianismo não foi entendido até hoje? Uma coisa que isso vai mais para a teologia do que para a prática anarquista, tá? Isso vai mais para a teologia do que para a prática anarquista. Eu vou te contar uma história para você ter uma ideia como funciona. Eu estava dentro de uma reunião, eu fui colocado como pastor batista, contra a vontade, até aquela comunidade onde eu estava arrumar um pastor e depois eu saí. Eles precisavam de mim, uma comunidade carente, do Vista Alegre, aqui na cidade de São Paulo, tá? Uma das comunidades mais carentes do Brasil, e eles estavam sem pastor. Eu falei, eu vou capitanear até vocês encontrarem alguém, aí eu coloco essa pessoa no lugar e saio. Porque aí você já tem quem cuidem de vocês. Certo? Eu estava numa reunião e eu estava com o livro do George Pixley, né? Um grande escritor, e esse livro era a história de Israel a partir dos pobres.
né? Que conta a história de Israel por quem perdeu, não por quem ganhou, né? Do meu lado estava o pastor Fred, um boliviano missionário batista no Brasil. O pastor Fred olhou para os lados, assim, meio que, será que tem alguém me olhando e tal? Aquele sotaque carregado, Geraldo, você lê Pixley? Falei, comecei a ler, por causa do professor Luciano que me indicou, lá da Metodista. É anarquista cristão, né? Aí eu assustei. Ele falou, vou te passar Joaquim Jeremias, Arturo Piedra, e começou a passar um monte de nomes de pastores sul-americanos anarquistas cristãos, que têm liberdade de falar sobre o anarquismo cristão em todas as partes da América do Sul. Adivinha qual país está atrasado e não pode? Brasil? Qualquer obra teológica, seja ela do mainstream, seja ela do underground, dentro da teologia, demora de 5 a 6 anos para correr no Brasil. Então, digamos que isso não é um ataque, digamos, a essa bancada evangélica, esses Cara, evangélicos pelo amor de Deus. doentes. Não, tem pelo amor de nada Deus, cara. Nossa, cara. Se tem uma coisa que me deixa doente, desculpa a palavra, tá? Eu vou falar uma palavra Pode ficar à aqui. vontade. Essa merda de bancada evangélica. Porque você concorda que para eles não é interessante o tema, mesmo se enquadrando, no cristianismo? Mas isso Sim. vem antes, essa negação vem de antes do bolsonarismo, digamos. Sim. Não, o Bolsonaro é peão, é massa de manobra dessa galera, tá? Peão, é massa de manobra. Antes da Mas gente eu digo antes mesmo do governo, até mesmo no governo Lula não tinha essa até mesmo... Sim, antes do governo Lula também. É outro apoiador e repressor de movimentos subversivos dentro da teologia. E se voltarmos mais a Fernando Henrique, nunca teve uma abertura para esse tema. Todos. Há uma metáfora bem interessante com relação à política no Brasil, tá? As moscas são outras. A merda é a mesma. Fernando Henrique, Bolsonaro, Lula, Aécio Neves, Rodrigo Maia e toda essa corja faz parte de um mecanismo de movimento oligárquico para comandar o Brasil. Vocês são comandados por bonecos, tá? E vocês ficam brigando, feito duas crianças, por um lado Bolsonaro e do outro Lula ladrão. Tá? Aí eu ouço até hoje, 30 anos depois, eu ouço meus pais, meus tios, olha, eu não vou votar em ninguém. Eu vou anular meu voto. O que você acha, Jeca? Aí eu falo assim, eu faço isso há 30 anos. Sim, o sistema em si é o problema, a direita e a esquerda, o sistema em si é o problema. Mas digamos assim, o lance da palavra anarco também acaba não limitando o estudo e a difusão do estudo, que nem eu achei mais interessante o cristianismo libertário, porque a gente sabe que a carga que se carrega a palavra anarquismo, né, erroneamente, e é complicado você mudar isso. Você não acha que, tipo, esse anarco já não acaba barrando muita coisa e até acaba tendo muito atrito com os outros anarquistas? Por que eu estou falando isso? Porque eu percebo que a questão, no caso, é a liberdade em si, do ser humano, né? Como ser vivo. Depois a gente entra na questão do superior. Mas não seria isso mesmo, assim, tipo, de repente, um cristianismo libertário? Porque, pelo que você falou, tem muito escritor, pensador cristão que ele é anarquista e não se denomina assim. Sim, é lógico. Ele não se denomina assim por causa da imposição do... Primeiro, a gente tem a questão da matriz romana. Né? A matriz romana, ela doutrina
todas as outras matrizes que vêm depois. Ai, porque teve a reforma protestante, porque apareceu Lutero. Balela. Lutero foi um bonequinho do capitalismo. Lutero foi um bonequinho. Ele foi usado por um ventríloco chamado capitalismo. Tá? Lutero era assassino, inimigo de judeu, tá? Cristão não assassina judeu. Você já viu cristão assassinar judeu? Bom, apesar que depois do bolsonarismo a gente tem dúvida, né? Eu vivi pra ver... É muito louco que nos tempos atuais, né, o cristão, para essa galera, é só o evangélico, né? É pentecostal, né? Não, eu vivi pra ver cristão apontando arma. E para você, mano, como é que fica essa parada, digamos assim? Não que os cristãos são o auge da bondade humana, a história não. tá aí É que nem eu pra falei. provar. É que nem eu falei. Nenhum cristão deve se dizer melhor do que o outro, porque o parâmetro não é o ser humano, o parâmetro é Cristo. Ele é o padrão. Ele é o parâmetro. Então eu sou um comedor de arroz e feijão como todo mundo. Certo? Então o parâmetro não sou eu. O parâmetro não é meu pastor, não é meu líder. O parâmetro é Jesus. Certo? Agora, naquele tal do livro preto que o cristão disse que segue, Jesus não dá outra face? Engraçado, porque eu não vejo Jesus engatilhar uma arma e apontar para alguém. O parceiro lá falou que ele não tinha arma na época, por isso que ele foi crucificado. O presidente aí. Peraí. Então ele não conhece a história. Ele não conhece. Ele não conhece nada, né? Ele não conhece. O que os judeus carregavam dentro das suas bolsas, que era aquela faca que fazia assim, que era chamado de sicar? Com o que Pedro arrancou a orelha lá do guarda lá? Foi no dente? Porque, tipo, essa questão que eu tô falando, o evangélico em si, né, ou até mesmo, digamos, o protestante, ele, tipo, é uma continuação da dominação do Estado em cima das religiões e pipipi, popopó, que a gente sabe. É isso aí, você resumiu. Resumiu a história do evangelicalismo no Brasil. Certo. São hipócritas que põem o dedo na sua cara, mas não cumprem aquilo que eles te cobram. E por que você acha que tem tanta repulsa quando a gente fala de anarco-cristianismo, anarco-cristão, no meio punk? Por causa do próprio... São dois os grandes problemas no movimento punk com relação ao anarco-cristianismo. São dois os grandes problemas. O primeiro é a mídia. A mídia, desde os anos 80, nós somos oriundos dos anos 80, nós vivemos isso na pele. Desde os anos 80, qualquer baderna, qualquer quebração de vidro, a mídia colocava lá atos de anarquismo. Sim. Eu fui fazer o meu primeiro vídeo, depois eu vou mostrar pra você meu primeiro vídeo, ficou muito legal e tal. A minha irmã, que não tem nada a ver com anarquismo, ela falou, eu vou te ajudar. Ela colocou uma musiquinha de fundo e tal, coisa bem amadora mesmo, né? Quando eu terminei de explicar o vídeo, ela virou pra mim, ela falou, nossa, mas o anarquismo que você falou tem nada a ver com o que eu estudei. Então a mídia, ela gerou um pré-conceito com relação ao que é anarquia. Pergunte para qualquer pessoa, vai até a padaria, encontre qualquer pessoa na rua que você não conheça e pergunte para a pessoa, o que é anarquia? E a partir disso... Desculpa, Panda. Não, pode continuar. E a partir disso, nós sabemos que o movimento punk é um movimento de agressão. Certo? E é isso que nós gostamos do punk, tá? Certo? O punk reage. O punk reage. Então o punk vai reagir.
Então, todo tipo de atitude que o punk faz com relação ao anarquismo cristão é reação àquilo que eles levaram como pancada nas costas. Quando muitos punks me criticam por causa do anarquismo cristão, eu agradeço, cara. Eu agradeço. Eu comecei a live e falei pra você, nunca sequer eu tive um nariz torcido pra mim. Sempre foi todo mundo muito real e verdadeiro comigo, dentro do movimento punk. Não posso dizer o mesmo da igreja. Não posso dizer o mesmo da igreja. Mas o movimento punk é assim. E a reação contra é só o reflexo do que eles sofreram, cara. Nossa geração sofreu. Nossa geração sofreu. A nossa geração era chamada de ganguista. Sim. E a gente não é. E a gente não era. E a gente era chamado. Então a reação do punk de hoje com relação ao anarquismo, ao cristianismo anarquista, é por isso. Você coloca cristianismo, né? Você coloca cristianismo, você vai estabelecer lá a mentalidade da coisa da igreja. Já vem o rótulo, né? Cristão, né? Já vem, cara, já vem. Aí o cara já é ferrado, a maioria dos punk é tudo pobre, né? Somos operários, sim, lutamos, sim, com muito orgulho, certo? Já temos mídia, já temos governo, polícia, Estado, tudo contra nós. Religião também. Religião também. Aí quando nós vemos um irmão nosso dentro do movimento falar de cristianismo, a primeira reação é essa, cara. Sim. O anarquista cristão, ele tem que entender isso. Ele tem que entender isso. E a relação social, digamos, com as questões mais espinhosas, né? Tipo, a questão de aborto, descriminalização das drogas, coisas que nós sabemos que no cristianismo tradicional é negada, repudiada e até difamada. Como que o anarquista cristão, tendo a base da liberdade do indivíduo, vê isso? E trabalharia isso? Sim. É assim. Primeiro, antes de ser cristão, eu sou anarquista. Como eu disse, dentro da minha própria história, eu sou anarquista antes de ser cristão. Então, como anarquista, eu vejo que a liberdade do indivíduo de escolha. Eu tenho que dar a liberdade de escolha. Certo? Mas ao mesmo tempo, eu tenho a minha liberdade da minha escolha. O que muitas vezes eu costumo ver dentro dos movimentos anarquistas é uma liberdade entre aspas. Estabelecer uma espécie de lei. Ó, agora o aborto é liberado, as drogas liberadas e tudo mais. É meio que um caminho inverso. Se você for contra, se você tá fora. Entende? Sabe? Quer dizer, eu, tá? Nunca usei drogas em toda a minha vida. Tá? Tomei uma latinha de cerveja com o saudoso Zorro no dia do lançamento do ST Punk Volume 1. Certo? E nunca, em toda a minha vida dentro do movimento punk, eu nunca disse pra ninguém tomar nada, não deixar de tomar nada. Nunca. Todo mundo sempre conviveu comigo da mesma maneira. Da mesma maneira, certo? Por quê? Porque a minha liberdade termina onde começa a do meu companheiro. A do meu camarada. Legal. Certo? Então, qualquer tipo de imposição, seja a repressão ou a liberação, ela vai depender do indivíduo. O que eu vejo muitas vezes é o exagero tanto da repressão quanto da liberação. Porque, sincera e honestamente, com relação às drogas, por exemplo, sincera e honestamente, vai mudar alguma coisa liberar? Aí a gente vai entrar num debate mais... Você percebe? Quer dizer, assim, pra mim, não vai mudar absolutamente nada. Não vai mudar absolutamente nada. A não ser que seja uma campanha massificada
ao mesmo tempo que tem a campanha massificada de repressão, tem a campanha massificada de liberação, que para mim são dois lados da mesma moeda. Eu trabalhei 4 anos com dependentes químicos de crack. Cara Certo. que, sabe assim, eu trabalhei de voluntário dentro da Cracolândia. Eu vi, cara, seres Certo. humanos, irmãos meus de caminhada, entendeu? Comer lixo na rua. Tá? Eu vi irmãos meus de caminhada, sabe assim? Porque ser humano igual eu e você. E eu lutar e depender. E, cara, em 4 anos mexendo com isso, eu só tive 4 resultados positivos de pessoas que se libertaram disso. Entendo. Entende? Mas Então, a quer dizer, liberdade de se drogar, ela existe. é sua, cara. É sua. É sua. Nunca, nunca devemos usar qualquer tipo de situação repressiva para liberação e para condenação. Nós somos livres, tá? Perfeito. O corpo da mulher, por exemplo, do aborto. O que acontece muito são as consequências, tá? São consequências. Você tem que prestar muita... Como cristão, eu, pessoalmente, sou totalmente contra o aborto. Tá? Como cristão. Mas isso é um posicionamento meu. Que jamais eu posso chegar e dizer para uma outra pessoa, não faça isso. O máximo que eu posso fazer é contar as minhas experiências de vida e por que eu penso assim. Certo. Assim como eu torço para um time de futebol, o outro não gosta de futebol, assim como o outro gosta de uma determinada banda, o outro não gosta de uma determinada banda. Na mesma e plena liberdade. É que quando um cristão fala sobre ser contra as drogas, ser contra o aborto, vem a carga da instituição. Que vem a carga da instituição. Certo. Entende? Aí a gente descobre pastores que são traficantes de drogas. A gente descobre pastores, sabe? A gente descobre pastores que vão lá, travestis vão bater na porta da igreja, cobrando que o cara saiu com travesti e não pagou. Mas abafa isso, tá? Ninguém precisa saber. A hipocrisia, né? É O problema é o hipocrisia. homem, então, né? É isso, aí é que tá. Aí é que tá. O problema não está na droga, no aborto, na religião, no ateísmo. O problema não é esse. O problema é quando eu tento impor a você. Sim. A gente convive junto, Panda, no mesmo grupo lá, a gente tenta, e quase nunca dá certo da gente conseguir ter esses papos assim. Quantas vezes você me viu falar de Jesus? Não, nunca. Nunca. Nunca, cara. Nunca. Por quê? Porque é uma questão pessoal, cara. Sim. Agora, eu vou te contar. Já aconteceu milhares de vezes de eu ver um camarada nosso passar por uma determinada situação, dar um aconselhamento, pedir uma ajuda, assim como eu sei que você também faz. Uhum. Certo? E a gente faz de verdade e daquela maneira mais maravilhosa do mundo. Sabe qual é? Só você e eu sabemos e a pessoa. Sim. Muitas Sem vezes a você é mais propaganda. cristão. Exatamente. Você é mais cristão do que aquele palhaço que está com a Bíblia debaixo do braço há 30 anos dentro da igreja. É foda. Mano, aí, tipo, nesse conceito todo, eu achei muito louco a sua colocação a respeito de Jesus, que é muito coerente, ao meu ver, né, da questão de separar a questão histórica. Beleza. E Deus nesse conceito todo, porque a gente sabe que Deus é uma parada muito complicada em todas as religiões, até mesmo dentro das religiões ninguém consegue explicar de maneira convincente e racional o que seria Deus. Certo. Deus nesse conceito todo, sendo que Jesus é o parâmetro e tal, Claro. o que é claro. Deus? O que é Deus? Tá. Eu vou dizer uma coisa pra você que eu vou te chocar. Tá? Eu vou te chocar. Tá? Pra mim, Deus é uma ideia. Uhum. Como ideia,
está inerente a todos os seres humanos. Mas cada ser humano, dentro do seu contexto histórico, sociocultural, blá, 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 vai botar o nome Deus de acordo com a sua leitura. Certo. Ok? Então, Ok. eu comecei a pesquisar mais a fundo, porque a gente vem dos anos 2000, e nos anos 2000 apareceu aquela discussão, Deus existe ou Deus não existe? Certo? Uma das discussões mais idiotas da história da humanidade. Mas passamos um século discutindo se Deus existe ou Deus não existe. Certo? Certo. O que existe? Aquele que diz que Deus existe não prova, porque ele é metafísico. Certo? Aquele que diz que não existe não prova, porque é metafísico. Ou seja, voltamos para o mesmo lugar, que é a o intelecto humano, a ideia, o intelecto humano. Aí eu comecei a pesquisar de uma outra forma. Fui procurar a psicologia. Saí do âmbito religioso, outra vez. O âmbito religioso não me satisfez, fui para um outro lado. Aí eu descobri, cara, uma coisa chamada conceito do que é sagrado. O sagrado é tudo aquilo que está além do bem e do mal para você. Certo? Tipo família. E cada um tem aquilo que você considera sagrado, que está além do bem e do mal. Certo? Aquilo que você considera além do bem e do mal, você dá o nome de Deus. O judeu vai falar de Yahvé, vai falar da Torá, vai falar da Kabbalah, vai falar do Talmud, vai falar da Mishnah. O budista vai falar lá da iluminação de Buda, né? O budismo Daishonin, né? Nichiren Daishonin, o Zen budismo, né? O bandista vai falar dos santos dos orixás, das forças dos orixás, dos caboclos. O candomblecista vai falar das entidades. Cada um vai dar um nome diferente para Deus. O ateísta, ele vai falar na razão, ele vai falar na ciência, ele vai dar o nome de Deus, o nome de ciência. Porque para ele, a ciência é sagrada. A ética, excelente, é isso mesmo, a ética. Nós só damos nomes diferentes. Por quê? Porque a ideia vem do homem. A concepção da ideia vem do homem. Eu, nessa pesquisa, eu fui atrás de Carl Gustav Jung, fui atrás de Mircea Eliade, fui atrás de Mário Ferreira dos Santos, e vários psicólogos, e Rudolf Otto. Eu enchi o saco de grupo de WhatsApp de teologia falando de Rudolf Otto. Enchi o saco, literalmente, enchi o saco falando de Rudolf Otto. Por quê? Porque pro cara, o irracional e o racional, eles estão abaixo do pensamento do que é a ideia. Partindo desse pressuposto, eu não posso, como cristão, questionar você que é ateu. Seria praticamente as mesmas coisas. Exatamente. Agora, eu preciso ter um parâmetro. O parâmetro que eu uso, quem quiser pesquisar, pode pesquisar na internet, vocês vão achar. É a Lei Áurea das 10 maiores religiões do planeta. Sabe qual é a Lei Áurea? Qual? Não faça para o outro o que você não quer que seja feito para você. Sim, perfeito. Entende? Entendo. Ou seja, se você, falando como cristão, tá? Falando como homem ocidental, do século XXI,
cristão. Se você ama teu próximo, você vai fazer por ele. Entende? Se você fizer por si mesmo, em detrimento do seu próximo, você comete o mal. Certo. Tá? Então, basicamente, para mim, a religião, ela se resume a isso. Eu não sou contra, eu sou diferente de muitos anarquistas cristãos, são completamente desigrejados. Né? Desculpa, pai, depois eu falo pro senhor. Tá? Eu não sou desigrejado. Eu acredito na comunidade, eu acredito na igreja. Por quê? Certo. Tá? Por quê? Porque para mim a igreja não é um local de santo. Para mim a igreja é um hospital de doente. Quando você está doente, você tem que se tratar. Como é que você vai exercitar aquilo que você chama de amor ao próximo? Entendo. Coerente o seu raciocínio. Entendeu? Meu pastor, quando eu estava na Igreja Batista, quando eu tinha um pastor, o cara virou para mim, sem ninguém saber, entende? Sem ninguém saber. Hoje eu posso falar que ele está na Bolívia, posso falar tranquilamente. Ele me pagou meu aluguel. Eu estava devendo meu aluguel. Ele não tirou dinheiro da igreja, ele tirou do salário dele. O cara é professor. Ele recebia R$400 por mês como pastor da igreja. Ah, você vive bem com R$400, né? Né? Você vive bem com R$400? É foda. Então, aí esse cara pagou meu aluguel. Aí ele virou pra mim, na minha casa, tomando café dentro da minha casa, falou pra mim, eu só peço pra que você não conte isso pra ninguém. Perfeito. Amor ao próximo. Entende? De Amor ao coração próximo. mesmo, né? E isso, a mesma coisa aconteceu com o movimento punk quando aconteceu aquela coisa do Godzilla. Sim. Não sei se você soube. Do tratamento do Não. Godzilla. Sim. Todo mundo contribuiu, cara. Não é exatamente a mesma coisa? Exatamente. É lógico que eu não vou colocar o rótulo do crente. Não. Sim. Entende? É o exercício do amor ao próximo. Eu não vejo diferença. Agora, o que eu preciso é o seguinte. Eu passei 30 anos estudando anarquismo. 20 anos estudando teologia e estudo até hoje. Né? Então, existem pessoas que não têm a mesma condição e a mesma capacidade para estudar como eu. Então, essas pessoas precisam ser ensinadas. Então, para mim é assim. Agora, quando a igreja se torna instrumento de repressão, não vejo nenhuma diferença entre a igreja e o Estado. Sim. Porque a difusão do movimento foi errada. E o muito louco, você falando tudo isso, então a gente pode dizer que Deus é uma criação humana. Da mente humana. Não. É aí que a comunidade científica ela se quebra. É uma criação da mente humana ou o homem nasce com essa mentalidade? E como a gente pode chegar num consenso nisso? Eu não chego nesse consenso. Por quê? Porque acredito que quem diz que o homem nasce com essa ideia de sagrado e o seu meio, como o Jung fala do inconsciente coletivo, ele vai transportar, certo? Tá? Essa ideia ela vai ser reinterpretada, né? Porque você pega tribos indígenas que ficam cultuando o sol. O sol. Tá, beleza, mas quem foi que disse pra ele que aquilo é Deus? A ideia nasceu nele. Ao mesmo tempo, existe aquele que diz que a partir do momento que a tribo indígena ela como é que se fala? Civilizada, ele passa a entender o sol como um mero astro. Ou seja, a concepção de Deus foi ensinada para ele. Os dois lados têm argumentos plausíveis. Sim. Plausíveis. Então, eu tenho que ser honesto com você. Como sempre fui a minha vida inteira, eu tenho que ser honesto para você.
Eu não sei responder isso. E quem disser pra você que sabe responder, cara, eu duvido. Perfeito. Perfeito. O que eu acho muito interessante na sua fala, Jeca, é que você alinha nesse final aqui, você alinha com o conceito da ciência, né? Que tipo assim, você tenta provar, mas você não pode bater o martelo até que se prove. Claro que não. Claro que não. Essa conversa com você foi fundamental, porque tem muito na semana, né? Quando eu falei que eu ia conversar com você, e quem não te conhece, quem te conhece falou, puta, da hora e tal. Quem não te conhece, porra, como assim? Riram, né? Porra, como assim? E é muito louco, que eu acho fundamental, porque eu percebo que o conceito a respeito disso está errado entre os anarquistas, entre o punk, e eu volto a dizer humildemente, o termo que causa o problema com os anarcos cristãos, porque se fosse simplesmente um anarquista libertário, por exemplo, não teria problema nenhum. O termo no anarquismo é o cristão e na igreja é o anarco. Isso, exatamente. É aquela história da que eu te falei lá, que eu tô andando na corda bamba. Se eu cair do lado, eu queimo. Se eu for cair do lado, eu sou apedrejado. Muito louco. Muito legal. Gica, deu uma hora, os portugueses vão me matar se eu não encerrar, porque os caras lá já Poxa, mano. Os caras lá não é o quê? Já deve ser quase 2 horas da manhã. Puta, legal, Agradeço cara, legal. mesmo. A gente pode Poxa, continuar esse cara. papo outra vez, porque Claro, tem cara, muito tô à disposição, velho. a esclarecer, e é legal falar contigo que trouxe um outro prisma pro assunto, né? Porque a gente sempre dava com aquele papo chato, né? Que tipo, a religião é o ópio do povo, e Karl Marx, não sei, entendeu? E esse você me deixou tranquilo, porque ao contrário de alguns comunistas que batem que Jesus era comunista, você isenta ele totalmente dessa loucura do século XIX. Você é louco, coitado dele. Mano, obrigado, cara, obrigado. A gente tem que continuar esse papo pessoalmente, como a gente já vem combinando há uns 2 anos. E, mano, Beleza. deixa os sites, as paradas que você, seu site, seu canal, né, no YouTube, Isso, como a galera pode te achar. Eu sei que algumas pessoas, de repente, podem querer se aprofundar mais no assunto. Quem pode achar, como que a gente faz para te achar, para falar contigo? Certo, olha assim, como todo anarquista cristão, tá? Como todo anarquista cristão, meu canal ele é pequenininho, tenho no máximo 300 pessoas que me seguem. Como você disse de forma perfeitamente, eu recebo paulada dos 2 lados, né? Mas assim, no YouTube vocês vão me encontrar, eu uso o nome Geraldo, e junto eu uso um nome artístico que eu ganhei, chamado Jeca Scaff. O Jeca é uma homenagem à minha mãe, que botou esse apelido em mim quando eu tinha 2 anos de idade. Então eu carrego isso por causa da minha mãe. Tá? Imagina você com um filho de 2 anos ter que chamar de Geraldo. Não dá. Scaff, eu ganhei esse nome, Scaff, num grupo de rap que eu tive com meu primo, chamado Rituais. Eu já toquei rap, tá? Que legal. Então, e aí na hora de assinar o contrato, eu não pude usar Geraldo. Então eu tive que usar o Jeca, e aí o meu primo colocou Scaff. Então ficou Jeca Scaff. Então, quem quiser me encontrar, Facebook, Instagram, vão encontrar Geraldo Jeca Scaff, tá? Perfeito. Beleza? Cara, eu só queria fazer só 2 coisas, tá? Primeiro, te agradecer muito, cara, tá? Por esse papo, por esse espaço. Agradecer a galera de Portugal também. Desculpa pelo passar da hora aí, galera, tá? Eu sempre falo em todos os lugares que eu vou. Eu não sei se eu mostrei pra você, tem uma discussão minha de 2 horas num outro canal, com outro anarquista cristão, eu não sei se eu já te mostrei, eu vou te passar. Sim, de novo, eu gostaria muito de ouvir vocês, tá? Questionando, criticando mesmo o anarquismo cristão, tá? Eu gosto de ouvir a crítica, tá? Que é com a crítica que a gente cresce, que a gente aprende, tá? Eu não sou do tipo, entre aspas, bolsonarista que apaga a crítica. Não, pelo contrário, eu agradeço a crítica, tá? E eu queria mandar um beijo pra minha namorada, que ela tá
coitada, ela tá lutando aqui também, mandando mensagem. Ela não é anarquista, né? Ela era anticristã e depois que ela me ouviu, ela passou a crer mais em Jesus, porque ela disse que ela viu um Jesus diferente, né? Tá? Kelly, beijo, Perfeito. meu amor, tá? Valeu, Legal. Panda. Agradeço você, Jeca, parceirão, agradeço todo mundo aí, que não deu para de repente, falar o nome de todo mundo aí, que o papo, mano, muito louco. Fluiu. Obrigado, a gente se vê em breve. E, mano, saúde, se cuida por aí. Você também, velho. E vamos nos encontrar. Vamos marcar. Em off a gente marca isso aí. Beleza. Até mais. Obrigado Até a mais. todos.